Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então, nesse vídeo aqui, tratando ainda, né, de abordagens envolvendo potências de 10, vamos falar um pouquinho sobre ordem de grandeza. Bom, está anotado para vocês aí o seguinte: determinar a ordem de grandeza de um número significa fornecer a potência de 10 mais próxima do valor encontrado. Partindo-se da notação científica A vezes 10 elevado a n, com A variando entre 1 e 10, e n sendo um número inteiro, a ordem de grandeza do número é: se A for um número maior que a raiz quadrada de 10, a gente diz então que a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Se A for um número menor do que a raiz de 10, então a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Vai ser muito importante que vocês se lembrem que a raiz de 10, ou que vocês saibam, né, que a raiz de 10 ela vale aproximadamente 3,16. Quase o π. Né? O π é 3,14. Aqui a raiz de 10 é 3,16. Então, o que a gente vai ter que fazer? Se, por algum motivo, o enunciado te perguntar qual é a ordem de grandeza do número, ordem de grandeza, então, é uma aproximação. A gente vai mostrar qual é a potência de 10 mais próxima daquele valor. E aí o parâmetro é esse. Se o A for maior que a raiz de 10, ou seja, se o A for maior do que 3,16, mais ou menos, a ordem de grandeza vai para mais. Então, vai ser 10 elevado a n mais 1. Então, a gente vai ter o número escrito na notação científica. Suponhamos que eu tenha colocado para você, vamos supor que na notação científica seja um número do tipo 5,6, vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que seja isso, tá? 5,6 vezes 10 elevado, sei lá, a 12. 5,6 vezes 10 elevado a 12. Esse número aqui, ele é maior que a raiz de 10, que a raiz de 10 vale mais ou menos 3,16, não é isso? Então ele é maior que a raiz de 10. Quando ele é maior que a raiz de 10, a gente diz então que a ordem de grandeza, ou seja, a potência de 10 mais próxima, é 10, nesse caso seria 10 elevado a 13, que é aqui, ó, tá vendo? É esse expoente que a gente soma uma unidade. Então a gente fala que esse número está mais próximo de 10 elevado a 13 do que de 10 elevado a 11, certo? Essa então é a chamada ordem de grandeza. Se, no entanto, for um número menor do que a raiz de 10, se fosse então, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 15, nossa, que 15 foi esse, né? 2 vezes 10 elevado a 15, por exemplo. Você vai reparar que esse número que está aqui, ó, é um número que está entre 1 e 10. Então, esse número está escrito para início de conversa em notação científica. Eu preciso disso, eu preciso que o número esteja escrito em notação científica. Certo? A partir disso, a gente traz a ordem de grandeza. Esse número, ele é menor que a raiz de 10. Então, como ele é menor que a raiz de 10, ele fica próximo dessa potência mesmo, do 10 elevado a 15. Então, se eu te perguntasse, qual que é a ordem de grandeza desse número? A ordem de grandeza é 10, não é só o 15 não, tá? A ordem de grandeza é 10 elevado a 15. Ah, mas e se fosse 7 vezes 10 elevado a 15? Aí, como esse número ele é maior que a raiz de 10, a gente arredondaria para raiz de 10 seguinte, ou seja, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 16. Só isso, ok? Então aqui eu vou depender, para que você consiga identificar de maneira correta uma ordem de grandeza, eu vou depender, inicialmente, que você saiba escrever o número como notação científica, que a gente já viu, diga-se de passagem, certo? E que você tenha noção simplesmente disso aqui, que se o A for maior do que a raiz de 10, a gente arredonda para a potência seguinte. Se o A for menor que a raiz de 10, a gente deixa a própria potência que já tiver surgido ali na notação científica. É isso. Então tem exemplo. Qual que é a ordem de grandeza do número 32 vezes 10 elevado a 11? Ah, Bruno, 32 é maior que a... Opa, peraí. Para início de conversa. Esse combinado aqui, ele só acontece, isso aqui só vira regra depois que você escreve o número como notação científica. E negativo, olha, 32 vezes 10 elevado a 11, isso não está escrito como notação científica ainda. Eu preciso dar um jeito de escrever esse número como uma potência, como um número que fique entre 1 e 10, certo? Aquela história de que tem que estar entre 1 e 10, que não é o caso aqui do 32.
Então, entre 1 e 10, vai ficar aqui, ó. Põe a vírgula aqui. E aí vamos compensar. O 32, então o 32 ele é 3,2 vezes 10, né? Ó, o 32, ele é 3,2 vezes 10. Vezes 10 elevado a 11. Então, o 32 é 3... Desculpa, esse número aqui, ó, o 32 vezes 10 elevado a 11, o 32 vezes 10 elevado a 11 é a mesma coisa que o 3,2 vezes 10 elevado a 12. E aí, qual vai ser a ordem de grandeza desse número? Ora, o número que está multiplicando essa potência de 10, ele é maior que a raiz de 10, certo? Então, como ele é maior que a raiz de 10, esse número aqui, ó, esse número aqui é maior que a raiz de 10. Então, a ordem de grandeza, a potência de 10 mais próxima, é a seguinte. Não 10 elevado a 12, sim 10 elevado a 13. Então, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 13. Perfeito? Outro. Olha esse número aqui. 0,0053 vezes 10 elevado a menos 2. Aí eu estou a fim de saber qual que é a ordem de grandeza desse número. Primeira coisa, então, é deixar esse número escrito entre 1 e 10. Ok? 0,0053, eu vou colocar vírgula aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar a vírgula ali. Entre o 5 e o 3. Então eu passo a ter 5,3 vezes 10 elevado a menos 2. Concorda comigo? Que aí eu estou brincando primeiro de escrever essa parte aqui, ó, como notação científica. Então, entre 1 e 10 vai ficar o 5,3. Aí entre a vírgula onde a vírgula estava e onde ela deveria ficar, eu tenho duas casas, só que como é do tipo 0, alguma coisa, eu coloco o expoente negativo. Então fica 5,3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Que vai ser a mesma coisa que 5,3 vezes 10 elevado a menos 4. 5,3 vezes 10 elevado a menos 4, que aí a gente mantém as bases e soma os expoentes. Menos 2 com menos 2, menos 4. Fechado? E aí, o número que está multiplicando a potência de 10 é, novamente, maior. Ó, 5,3 é um número maior que a raiz de 10. A raiz de 10 vale aproximadamente 3,16. 5,3 é o maior do que essa raiz de 10. Então, a ordem de grandeza, será a seguinte. É a 10 elevado a n mais 1. Ó, quando é maior que a raiz de 10, é 10 elevado a n mais 1. Então aqui, cuidado para não falar que vai ser 10 elevado a menos 5, hein? A ordem de grandeza, vou colocar aqui o passo a passo, ó, seria 10 elevado a menos 4 mais 1. 10 elevado a menos 4 mais 1. Ou seja, 10 elevado a menos 3. Perfeito? A ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a menos 3. Próximo. Qual a ordem de grandeza desse monstrinho que está aí, ó? 152, 423, 245, 123. Então, a primeira coisa, tem que escrever esse número em notação científica. Então, em notação científica, não assusta não, tá? Ele ia ficar assim, ó. Ele seria 1,52, 423, 245, 123, vezes 10 elevado a... Aí lembra, põe a vírgula aqui, ó. E aí para descobrir qual que vai ser o expoente,
Só você contar agora quantas casas que ficaram depois. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então fica vezes 10 elevado a 11. E aí, esse número que está aqui, ó, multiplicando a potência, o número que está multiplicando a potência, ele é menor. Ele é menor que a raiz quadrada de 10. Então, como ele é menor que a raiz quadrada de 10, a ordem de grandeza já é a própria potência que a gente tem ali. Já é o 10 elevado a 11. Ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a 11. Ok? Nessa aqui, ó. Qual a ordem de grandeza do número? 0,0000234. Bem, onde que está a vírgula aqui, ó? A vírgula, para que esse número fique escrito como uma potência de 10, a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 3. Desculpa, uma potência de 10 não, né? Como um número entre 1 e 10. A vírgula vai ter que ficar ali entre o 2 e o 3. Então eu vou passar a ter isso aqui, olha. 2,34 vezes 10 elevado a menos. E a gente vai ficar com isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2,34 vezes 10 elevado a menos 5. Como ele está pedindo aqui a ordem de grandeza nesse caso vai ser a própria potência 10 elevado a menos 5. Por quê? Porque este número que aqui está, ele é menor que a raiz de 10. Como é menor que a raiz de 10, a gente mantém, certo? A potência mais próxima acaba sendo a potência que já apareceu aqui na notação científica, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter é, vocês observarem todos os exemplos, de ter a garantia de que o número está como notação científica. Aqui, ó, 3,2 estava entre 1 e 10, 5,3 estava entre 1 e 10, esse monstrinho aqui, ó, estava entre 1 e 10, deixa eu só ver se eu não esqueci nenhum algarismo aqui para não dar confusão, 5, 2, 4, 2, 3, igual CPF, né? 2, 4, 5, 1, 2, 3. Beleza, então, ó, todos esses resultados aqui, vocês estão percebendo que os números que estão multiplicando a potência de 10 está entre 1 e 10. Aqueles resultados em que o número que multiplicou a potência de 10 foi maior que a raiz de 10, a gente jogou para a potência seguinte. Potência seguinte a 12 é a de expoente 13. Cuidado com essa. Potência seguinte a de expoente menos 4 seria 10 elevado a menos 3. Ok? Aqui a gente mantém a própria potência e aqui também, por serem números que têm ali o A menor que a raiz de 10, tá bom? Ótimo. Pô, Bruno, isso aí cai em prova, é o que eu tô te falando, questão de ordem de grandeza é muito difícil mesmo, Mas, vou te dar um exemplo. Só conferir aqui ó, os gabaritos. 10 elevado a 13, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a 11, 10 elevado a menos 5, 13, menos 3, 11, menos 5, tudo do jeitinho que eu coloquei para vocês ali, tá? E tem esse enunciado aqui, olha. Essa questão foi aplicada pela Banca Consuplan, concurso da Câmara de Belo Horizonte, do ano de 2018. A questão falava o seguinte, olha. Determinar a ordem de grandeza de uma medida consiste em fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para a grandeza, partindo da notação científica n vezes 10 elevado a n. Em resumo, temos, se o n for maior ou igual a raiz de 10, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. Se o n for menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza é 10 elevado a n. Pessoal, isso é para saber se está certo ou errado? Não, isso aqui ele está te dando uma cola, ele está avisando, certo? É tão específico o tema, né, ordem de grandeza, é tão específico que nesse caso a Consuplan cobrou, mas ainda assim o examinador explicou o que era a ordem de grandeza. Claro que aqui como orientação fica mais fácil agora da gente desembolar, né? Mas na pior das hipóteses ele passou uma cola do que significaria identificar a ordem de grandeza. Então ele fala, considere que o raio da Terra seja igual a 6,37 vezes 10 elevado a 6 e que a distância da Terra ao Sol
seja igual a 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. A ordem de grandeza desses valores, respectivamente, é... Então, qual foi a vantagem que a gente teve aqui nessa questão? A vantagem é que ele já trouxe os números em notação científica, certo? O correspondente ao raio da Terra e a distância entre a Terra e o Sol, o examinador aqui, olha, já trouxe para mim em notação científica, porque o número que está multiplicando a potência de 10 é um número que está entre 1 e 10, ok? 6,37 está entre 1 e 10, 1,49 está entre 1 e 10. Então agora cabe a você simplesmente enxergar o seguinte, esse 6,37 é um número maior que a raiz quadrada de 10. Então, se é maior que a raiz quadrada de 10, a ordem de grandeza, a potência de 10 mais próxima, é a seguinte. Então, é a 10 elevado a n mais 1, é a 10 elevado a 7. A ordem de grandeza aqui seria, então, de 10 elevado a 7 metros. Ok? Então, é uma referência, né? A ordem de grandeza, 10 elevado a 7 metros, que é para você ter uma noção, então, aproximada do que poderia ser o raio da Terra. E distância da Terra ao Sol, mesmo esquema. Só que aí, você vai perceber que esse número que está multiplicando a potência de 10, ele é menor. Ele é menor que a raiz quadrada de 10. Como ele é menor que a raiz quadrada de 10, a ordem de grandeza não é a anterior, não, é a própria, beleza? É só quando é maior que a raiz de 10 que a gente soma 1. Quando for menor que a raiz de 10, é a própria potência da notação científica. Então, a ordem de grandeza ali da distância da Terra ao Sol seria 10 elevado a 11 metros. Daí, então, 10 elevado a 7, 10 elevado a 11, nossa resposta correta está aqui, olha, lá na letra A, tá bom? 10 elevado a 7 metros e 10 elevado a 11 metros. Está feita essa que está aí. Ok? Muito bem. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse vídeo em que a gente resolveu aí questões, né, em que a gente viu um pouquinho de como identificar essa ordem de grandeza, exemplos e uma questãozinha aqui para poder ilustrar como que isso pode ser cobrado numa prova de concurso. Ok? Tudo de bom? Um forte abraço. Valeu!